Conversas Corajosas de hoje traz uma convidada que há quase 12 anos fez algo que muita gente tem sonho em fazer. Morar fora do Brasil com sua filha, que hoje tem 13 anos, e com seu marido. Foram 10 anos vivendo na China e agora quase 2 anos morando na Tailândia. Quando ouvimos uma história como essa, imaginamos uma vida cheia de acontecimentos extraordinários. Mas tem medo, tem coragem, descobertas, diferenças, culturas. Mas será que é assim mesmo? É isso que a gente vai perguntar para Dominique. Estamos, enfim, filmando. Estamos aqui, apertamos o play. Eu quero agradecer por você estar aqui hoje, dividindo a sua história. A gente está planejando há bastante tempo ter essa conversa. Eu tenho certeza que você tem diversos pensamentos para trazer, para a gente pensar, para a gente conversar, para ajudar as pessoas que estão nos assistindo. Tá? Quando eu falei do extraordinário, o que vem à cabeça, assim, né? Pensando nesse... Vem rotina. Quando você conversou comigo, né? E esse era o tema, era sobre isso que você queria falar. Na hora me vem o filme About Time, Questão de Tempo, que é a dica. Fica a dica. Fica a dica, sem tentar dar spoiler. Uhum. É um rapaz que ele tem... ele pode voltar no tempo. O pai dele ensina pra ele que ele pode voltar no tempo. É só ele entrar no quarto escuro, fechar os olhos e apertar as mãos... E ele pode. Delícia, né? E antes do pai dele falecer, o pai dele dá a grande dica pra ele, que era o que o pai dele fazia. O pai dele ia lá e voltava todos os dias pra repetir aquele mesmo dia que ele tinha acabado de viver, mas tentando fazer aquele dia ser muito melhor. Uhum. E o rapaz, ele vai além. Ele para de precisar voltar no tempo. Ele consegue viver todos os dias. Ele fala, that simply ordinary life. E ele faz aquilo ser extraordinário. Aquilo para mim, presente, né? Cara, aquilo para mim virou uma meta, um mantra, um que seja, sabe? E fala. Não, pode falar. E de uns tempos para cá, principalmente depois da mudança para Tailândia, onde meu ritmo de vida mudou completamente, muitas coisas aconteceram. Essa romantização contemplação do dia, da natureza, do café. É muito forte, né? Isso? Muito forte. Uhum. É um lugar que te chama e te convida para viver dessa forma, que era o que eu não tinha depois de uma década morando na China. Foram fases completamente diferentes, né? Cada uma com seus grandes aprendizados, com suas coisas extraordinárias, com seus desafios, mas a Tailândia foi uma grande virada de chave para eu conseguir entender o quanto a rotina é linda e extraordinária. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Só contextualiza aqui. Você foi para a China, sua filha Amélie tinha 1 ano. 1 ano e meio. 1 ano e meio. E aí vocês foram para lá porque vocês escolheram, me contem. Motivados pelo medo e pelo desespero. Delícia. Né? Não foi vamos desbravar. Imagina, meu marido piloto, eu comissária, nós tínhamos a vida que a gente adorava, morando em Niterói, base Rio. Eu engravidei, 1 semana depois de eu engravidar, nós dois perdemos o emprego, porque a empresa que a gente trabalhava fechou. Eu passei uma gravidez inteira desempregada, um puerpério, eu desempregada, Imagina. meu marido desempregada. Você sabe muito bem disso, você viveu isso perto da gente. E chegou um momento que meu marido virou pra mim e falou, não dá mais, eu não aguento mais ficar aqui no Brasil. Surgiu uma oportunidade de emprego pra ele aqui no Brasil e ele pegou na minha mão, chorando um dia, falou, por favor, deixa eu tentar ir para a China. Não era nem vou para a China, deixa eu tentar ir para a China, mesmo com o emprego garantido aqui. Essa parte eu não sabia. Essa parte você não sabia? É muita coragem, né? Ele já estava pronto. A turma que ele entraria, o curso que ele faria, já estava com data marcada. Ele falou, eu quero tentar e eu vou passar e a nossa vida vai mudar. E aí... Uau. Ele foi, ele passou. Você ele ficou eu fiquei, com a Amélie e ele foi. E ele foi, nós ficamos, teve uma época com a Amélie bebê, que nós ficamos 6 meses sem se ver. A Amélie andou, ele não estava aqui, o aniversário de 1 ano da Amélie não estava aqui. Então, assim, foram muitas privações, muitos perrengues, para hoje, depois de 12 anos, a gente falar, nossa, que escolha certa. Que escolha Valeu certa. a pena. Valeu a pena, porque a gente
a gente viveu 10 anos numa cidade na China, em Shenzhen, que é o futuro, limpa, organizada, civilizada, moderna. A gente pôde experimentar coisas que a gente nunca experimentaria, a gente pôde viver situações que a gente nunca viveria. Eu sou apaixonada pela China. Você sabe que, conforme eu vou estudando, né, o comportamento humano, vai abrindo alguns portais, assim, na minha cabeça. Você falou algo que eu não quero perder essa fala, então eu vou te interromper, depois eu volto, tá? Que você fala assim, nesse momento, o Rodrigo perdeu. A Amelie andou, ele perdeu, a Amelie fez mais o quê? Fez alguma outra coisa, ele perdeu e tudo mais. E aí depois você disse, mas valeu a pena. Isso já é uma forma de você se posicionar de forma muito madura para a vida, né? Isso serve como um exemplo aqui de uma lição. A gente não tem uma vida linear, maravilhosa, de acontecimentos perfeitos. Então existem alguns gaps, existem algumas perdas, existem algumas coisas que são desconstruídas. E aí cabe a nós a ter uma consciência sobre aquilo, né? E ressignificar e fazer disso valeu a pena. É isso. Porque se a gente viver ele perdeu, eu estava sozinha e eu não fiz, isso aí já tá... Hoje a gente dá graças a Deus, né, por aquilo. A gente adora aquele momento, a gente olha para trás... Naqueles 2 anos. Aquele esforço me gerou isso. A gente olha com carinho para aquela fase. Com respeito pelo... Né? Carinho, saudade. Tem uma beleza, uma inocência. Nós muito mais novos, sabe? Com um bebezinho. E tudo que a gente viveu. E ele perdeu várias coisas, mas a gente ganhou outras. Olha as oportunidades, olha as viagens, olha a vida totalmente fora do comum. O que é comum, né? Também não sei o que é comum. Aí a gente vai filosofar, mas coragem. Eu acho que a coisa mais linda que você falou até agora é a coragem. É a coragem, porque eu esses dias até postei, você não decidir, você já está decidindo. Exatamente. Né? Então assim, a gente toma decisões o tempo todo, inclusive de não decidir. Né? E aí ele tomou uma decisão corajosa. E você também, porque isso é um projeto da família. Sim, é um acordo muito importante entre um casal. Eu acho que nós estamos juntos há 19, vai fazer 20 anos. Nesses 20 anos, foi o acordo mais importante que a gente teve. A gente vai pra fora, você vai abrir mão da sua carreira, você vai virar o ponto central da nossa família no sentido de organização, no sentido de educação da nossa filha, de manutenção da casa. É isso que você quer? Você topa? Topei. Então, vambora, sabe? E é muito legal que o fato de eu estar na Tailândia hoje foi porque nós vivemos na China 10 anos antes, porque ele continua trabalhando na China, ele continua no mesmo emprego. Eu que fui com a Amelie, com a nossa filha, para a Tailândia, e ele vive um ir e vir. Sim. Nas folgas, indo visitar a gente. Foram esses acordos muito bem feitos, muito bem honrados. A criação que a gente hoje tem uma filha de 13 anos, é por isso. Se fosse um bebê, seria completamente diferente. Mas aí são outras escolhas. Depois de muitos anos de relacionamento, depois com uma filha adolescente, com um pouco mais de independência, a gente ainda optou. Não é que nós somos um casal que a gente brinca muito, nós não moramos em casas separadas, nós moramos em países diferentes. Ele tem a casa dele em Shenzhen e eu tenho minha casa em Phuket. Você está falando de um alinhamento de expectativas, né? Eu fui juntando aqui quase 20 anos de relação com alinhamento de expectativas. E vou fazer uma pergunta, replanejamento de rota. Total. Eu nunca imaginaria que hoje eu estaria vivendo em Phuket. Aliás, quando eu fui para Phuket pela primeira vez, eu tinha várias amigas que eram apaixonadas por Phuket. Quando eu fui para Phuket pela primeira vez, eu acho que em 2016 ou 2017, eu falei, gente, cara, eu não gostaria de morar aqui nunca. E como a gente muda, exatamente, como a gente muda, como a gente amadurece, como certas coisas que eram importantes lá atrás passam a não ter importância nenhuma aqui na frente. Meu bem. Mesmo. As coisas que não tinham importância antes... Tem agora e vice-versa. Coisas que eram importantíssimas para mim lá atrás, hoje já não tem mais importância nenhuma. Talvez também porque a gente ressignifica, porque a vida vai pedindo também. Exatamente. Né? Me veio uma frase agora, porque eu comecei falando do ordinário, do extraordinário, fazendo essa dupla, né? Que é algo que a gente tem que prestar atenção o tempo todo. Quando eu falo de Phuket, quando eu falo de China, eu falo,
uau, né? Me conte eles indo no mercado comprar uma tartaruga para comer, me conte os budistas na Tailândia, me conte sobre tudo isso. Mas talvez você vire e fale, nada demais. Talvez na primeira semana sim, na segunda semana não, nem tanto, na terceira semana já nem percebo. Já tô na simbiose, já faço parte daquilo. É mais ou menos isso. É impressionante. Eu acho que nós somos líquidos, assim. A gente vai se mimetizando nos lugares que a gente mora. E quando eu cheguei na China, em 2015, já havia brasileiros lá morando há mais de 10 anos. Certo. Então, assim, eu não fui lá com uma foice na mão, abrindo caminho. Teve muita gente que me deu a mão, pavimentou o caminho, a estrada para eu poder passar. Aquela piada, fulano andou para que a gente pudesse correr. Existiu muito isso. Então, eu não cheguei num lugar... Mas você acha que os brasileiros se ajudam nos lugares do mundo? Eu escuto muito isso também. Muito. Você aprende a se relacionar com pessoas que talvez... E amar pessoas que talvez você não escolheria. Eu falei isso pra você, eu sou muito niteroiense, eu sou muito barrista, minhas amigas são minhas amigas há mais de 20 anos, eu sou super fiel a essas amizades, eu amo uma vida em família e você abre mão disso tudo. Tem a parte legal de você ser muito independente para criar seu filho, ganhar muita autonomia e atingir uma potência muito grande, porque você vira dona de si mesmo. Meu marido tá voando fora da China, no outro país que eu não sei onde tá, e minha filha, 2 horas da manhã, aparece com uma febre do nada, que com certeza ela só vai ter febre no dia que ele não estiver em casa. Quero perguntar muitas coisas. Porque no dia que ela estiver em casa, a saúde dela tá nota 1000. Então ela vai escolher o dia que ele não tiver e você vai estar lá na China, às 2 da manhã, precisando da sua rede de apoio. E aí você descobre uma força e uma potência que você nem imaginava que tinha. Você faz amizades com pessoas que talvez você não acharia que você tivesse muita coisa em comum, e você aprende a amar e respeitar pessoas de origens completamente diferentes, e a gente do Brasil inteiro. Então, eu não só aprendi mais sobre o mundo, como eu aprendi mais sobre o próprio Brasil. Porque eu passei a conviver com brasileiros do Brasil inteiro. Então, eu aprendi a comer comidas brasileiras que eu não comia aqui. Também, a gente vê a ilha quando a gente sai da ilha. É isso aí. Então, talvez dentro do Brasil a gente não consegue perceber, e aí quando a gente sai, a gente olha de fora e consegue observar melhor. E é isso até é o inverso, né? É o ordinário, a gente não percebe. E aí quando a gente sai, aquilo vira o extraordinário. Exatamente. Também tem essa questão. Exatamente. Quando a gente perde, a gente consegue olhar melhor. E o que está ali na nossa vista banaliza, e o nosso cérebro vai se acostumando também. É isso. Por isso que eu te trouxe aqui, assim, pra gente pensar um pouco mais sobre isso, porque o extraordinário existe, ou é a vida que é sempre ordinária? E a gente que vai causando esses pequenos momentos, né, fazerem valer a pena. O nosso cérebro, ele vai acostumando, né? A gente conversou sobre isso antes, né? O nosso cérebro vai acostumando. Tem a neuroplasticidade em cima disso. Então, primeiro ele faz... E ele precisa economizar energia. Então, primeiro ele vai, olha aquilo novo, ele, né, precisa se esforçar para caber naquela nova informação. Daqui a pouco ele se ajeita, porque não ocupa espaço, conhecimento não ocupa espaço, sendo redundante no que eu venho falando sempre. E aí você se acostuma com aquilo e você vai aprendendo algo novo. É uma expansão de habilidades. Total. Né? Eu falo isso até no meu livro. Total. Vou repetir também. O paladar não retrocede. Então, quanto mais você vai aprendendo, mais você vai ganhando, vai gerando conhecimento, cultura, e vai perdendo medo, né? Total. Alguém me perguntou, agora eu não vou lembrar, alguém falou pra mim, mas a China não te bastou, você teve que ainda se mudar, você não aguenta ficar quieto, você não aguenta ficar parado. Não, acho que é isso mesmo, acho que não, porque a sede de conhecer coisas novas, sentir novos cheiros, novos sabores, a partir do momento que eu acho que você fura a bolha e vai pro mundo... Você vai pra outra bolha. E aí você vai, e a história é essa e vai pra outra. Exatamente. E é aquilo da gente falar, as metas vão mudando, as vontades vão mudando, os desejos vão mudando. Né? Você vai amadurecendo, você vai soltando seu rabo pelo mundo. E vai se transformando. Isso é maravilhoso, assim. Tem até pessoas que vão estar assistindo a gente que não necessariamente têm, eu tô pelo mundo. Mas isso é só um exemplo
macro do que você está contando, Aham. China, Tailândia, sair de Niterói fica pequeno com a sua vida, só você olhar para a volta. E todo mundo vive essa dinâmica. Sim. Absolutamente todo mundo vive a dinâmica da transformação. Isso é um fato, né? Cabe a nós a ter medo ou coragem, né? E a decidir furar a bolha ou ficar encolhida ali dentro daquele mesmo. Mas ficar encolhida é muito mais perigoso do que você furar a bolha. E muito mais doloroso. E muito mais doloroso. Exatamente. Com certeza. Com certeza. Você queria complementar alguma Não, coisa? e principalmente, a gente sempre ter na cabeça que por mais diferente que a vida da outra pessoa possa parecer, um artista, uma pessoa que mora muito longe, uma pessoa que mora num lugar... Porque quando eu falo que eu moro na China ou moro na Tailândia, a Tailândia até um pouco mais, mas a China, a gente não consegue visualizar, né? Porque China... Onde é que você morava? Shenzhen? Nossa, nunca ouvi falar. É. Gente, é uma cidade de 20 milhões de habitantes, é a cidade mais tecnológica da China hoje. Quando você fala mais tecnológica, mais, você sempre fala isso. Aham. Me dá um exemplo, assim. O que você via lá que era algo... A China é o berço de todas, hoje, é o berço de todas as tecnologias chinesas. Então, todas as empresas de IA, todas as startups, todas as empresas de software e hardware, elas estão todas concentradas naquela região. Então, tudo que vai ser implementado de novo na China, Shenzhen é um mockup. Então, por exemplo, hoje o pessoal está falando de pagar com cartão no celular. Eu já estava fazendo isso desde 2016. Pagando as coisas com a palma da mão. Reconhecimento facial para entrar no meu prédio há 10 anos atrás. Houve a pandemia, né? Você estava lá. A pandemia, eu estava lá. Você estava lá, você avisou pra gente o que estava acontecendo logo depois. Eu te avisei. Eu te avisei. Mundo, eu te avisei. Eu lembro de você falando assim, eu tô entrando num prédio e peraí que estão fazendo reconhecimento facial. Você tinha um passaporte sanitário. Reconhecimento facial não, QR Code. Não, a temperatura. A temperatura, onde a gente entrava, medindo a temperatura. Falava, o que é isso, a gente tinha o passaporte, foi assim, foi muito, muito, muito difícil. Ou seja, a gente acostuma, né? A gente acostuma. E depois, eu, assim, principalmente porque eu tinha o conhecimento do que era a China antes da pandemia, eu sabia o que era, eu só respirei fundo e esperei a ressaca do mar passar, e tomando caldo, e tomando caixote, nadando, e realmente depois que a pandemia terminou, e tá a China de novo, sendo o que sempre foi e melhorando cada vez mais, no meu ponto de vista. Você gosta muito, né? Sou muito apaixonada pela China. Sou muito. Mas aí quando você teve essa mudança brusca pra Tailândia. A ideia de ir pra Tailândia veio principalmente porque a escala de voo do meu marido começou a ficar uma escala de voo muito diferente, onde ele passava 10 dias fora, 12 dias fora. E eu sozinha em Shenzhen, com a Amélie, com uma criança. É aquilo, é uma cidade de 20 milhões de habitantes, é uma megalópole. É uma selva de pedra muito linda, muito arborizada, com vários parques, mas eu já estava... sei lá, habituada. Eu acho que eu recebi um chamado mesmo. Sabe? Mais. Eu acho que eu recebi um chamado. Intuição? Mais que isso? Mais do que desejo, mais do que intuição, tudo misturado. Não sei exatamente o que foi. E eu sentia que eu precisava estar perto da natureza. Né? E aí eu saí de um apartamento num prédio de 40 e tantos andares, com um carro elétrico que eu carregava na garagem do meu prédio, para ir para o metrô. Eu não precisava nem sair na calçada, por dentro da minha garagem eu conseguia ter acesso ao metrô. É tudo muito fácil. E aí eu tava com a impressão que eu tava vivendo numa gaiola de ouro. E meu marido, 12 dias fora, ele falou: Dominique, você tá ficando sozinha aqui, por que você não vai ficar sozinha lá na Tailândia? Então, quando eu tiver de folga, eu vou para a Tailândia encontrar com você. E ele entrou no esquema de folgas do trabalho, que ele trabalha 20 dias e folga 10, que ele pode nesses 10 dias estar conosco, mas ele sempre consegue, entre um voo e o outro, aparecer lá por 2, 3 dias, o que é maravilhoso. E aí, essa solidão passou a ser numa casa. Pela primeira vez na minha vida, eu pude morar numa casa. Eu nunca tinha morado em casa. Eu posso botar meu pé na grama todos os dias. Me conta isso. Eu tenho 7 galinhas. O que é? Tem 7 galinhas. Eu tenho 7 galinhas porque a galinha da minha vizinha... Tem foto delas? Eu tenho foto, eu tenho vídeo, eu tenho tudo. Porque eu tenho uma vizinha que é aquilo. E são as pessoas que você vai conhecendo que vão te ajudando a traçar seu caminho.
Minha vizinha coladinha comigo é uma Thai, maravilhosa, budista, casada com um alemão, ou seja, tem a experiência de uma vida ocidental, né? E a galinha dela ela tem várias galinhas, a galinha dela botou 5 ovinhos no meu jardim e eles resolveram morar lá, e agora eles moram lá. Eles resolveram. As galinhas resolveram. Você aceitou, eles resolveram. Óbvio, entendi. Essa é a sua versão da natureza. Eu ainda vou montar um álbum de fotos com as galinhas, assim, eu tenho a foto dos ovinhos quebrados delas, sem conseguir os pintinhos, sem conseguir voar, o primeiro voo dos pintinhos, quando eles subiram no tronco. E você tá apaixonada pelas galinhas? Apaixonada. Isso é furar bolha. Total. Porque se mudar, quando que você aqui teria conseguido perceber que ter 5 galinhas, você se permitiu o novo. Você e Rodrigo devem ter esse perfil de querer o novo também. Rodrigo muito mais do que eu, inclusive. De querer o novo. Isso às vezes pode ser perigoso também, né? Porque você vai indo, tô provocando, tá? Porque você vai indo aos extremos, vai indo ao extraordinário, o extraordinário vira o ordinário e você precisa de novos extraordinários. Assim você conhece o mundo, assim você se conhece, mas assim você tá sempre buscando, né? Sim. Né? O que a gente tenta deixar sempre são algumas coisas que eu acho que também é muito a chave de fazer isso tudo dar certo. É deixar muitas amarras pra gente tentar não entrar no campo da irresponsabilidade. Por exemplo, vamos lá. Dinheiro, planejamento financeiro, responsabilidade financeira, educação da nossa filha. A gente vai sempre buscar, pelo menos por enquanto, um lugar onde haja uma ótima educação para a nossa filha e ela possa continuar o estudo no padrão de uma escola internacional que a gente sempre deu para ela lá na China. E assim, eu falei isso também antes com você. Eu sei que isso tudo que eu tô falando, eu tô gozando de um privilégio absurdo. Eu sei disso. Eu sei que eu sou essa pessoa que tem privilégio, que vai fazer o Pilates às 3 da tarde, que vai tirar foto do café que tá tomando. Mas você tá recebendo isso, absorvendo e sendo muito cuidando, grata e cuidando disso. E eu nadei muito pra chegar nessa praia. Literalmente, na praia de Phuket, né? De Phuket. Eu nadei muito pra chegar nessa praia. Sabe? Você foi falando de filho, e aí bate sempre num ponto muito sensível, né? Da gente que tem filho, da mulher e tal, da maternidade que por si só já tem todas as dificuldades. Aí, como é que isso... eu tô falando com esse tom, assim, de entrevista, mas assim, a maternidade em outro país, longe de rede de apoio, com o marido com escala longe, como é isso, assim? Como foi a maternidade nesse processo para você? Tem o bom e o ruim, como tudo na vida, né? Eu, como eu falei, como a niteroiense, como a super filha dos meus pais, como apaixonada pelo meu irmão, pelos meus sobrinhos, pela minha família, pela minha enteada, é muito difícil. É muito difícil você perceber a diferença. Você vê, por exemplo, um sobrinho que é bebê e eu só volto aqui no ano que vem e eu vejo um ano Porque depois. esse é o modelo de família que a gente se moldou. Exatamente. Né? E que é importante. Que é legal. Que constrói muitos dos nossos valores e tudo mais. Tá. Mas a autonomia, a independência que você tem de viver gastando a sua energia só para o seu núcleo familiar, isso é muito incrível. Você poder crescer sem certos tipos de influência ou sem certos problemas familiares, porque muitas famílias vêm com muitos problemas também, sabe? Todas. Graças a Deus, os problemas da minha família, da família do meu marido, não seria nada que me afetasse profundamente a ponto de, meu Deus, graças a Deus, eu fugi e não tô vivendo isso. Mas você ter a autonomia de você fazer o que você quiser com a educação do seu filho, a hora que você quiser, sem nenhum tipo de prestação de conta, sem nenhum tipo de influência, isso essa independência e essa liberdade. Você falou a palavra. Você aprende a amar e ser viciada nisso. A sensação que eu tenho é que, olha que interessante, você foi falando e eu fui pensando na solidão. É muito solidão. E você, em nenhum momento você cita solidão. E eu acho que você transformou isso em liberdade. Total. Eu nunca me senti sozinha. Em liberdade em ser quem você é. Total. Nossa, total. E você percebe... gente, você percebe tanta coisa. Você percebe o quão brasileiro você é. Outra coisa, a gente nunca tem noção da nossa latinidade, o quanto a gente é latino.
Que o brasileiro não se vê muito como latino. Não. Os nossos costumes, a nossa alimentação, nosso jeito de falar, o nosso jeito de expansivo. Quando você conhece os colombianos, os argentinos, as minhas amigas venezuelanas, gente, o quanto nós somos latinos. Que eu não tinha essa percepção. Essas são as raízes, Você né? se sente muito brasileiro, você se sente muito. Eu me sinto muito feminina. A potência que isso te gera, como mãe, como esposa, como mulher, como viajante. É muito absurdo. E as referências que você passa também pra Amélie. Sim. E é uma coisa muito interessante também que eu amo, que eu adoro, né? Aí eu falo para as pessoas, eu chego aqui no Brasil, eu falo para as pessoas onde eu moro. Todo mundo, nossa, que legal! Quando eu chego na China, me perguntam de onde eu sou. Eu falo que sou brasileira, na Tailândia. Nossa, que legal! Você começa a entender o grau de relevância que você tem. Você não precisa fazer nada. Muito engraçado, né? Às vezes as pessoas perguntam assim pra mim, e o que você faz na Tailândia? Sucesso. As pessoas estão esperando que eu responda que eu abri um negócio, que eu... Não, eu fui porque tive a liberdade de ter essa escolha. Eu e o Rodrigo, meu marido, e minha filha, nós tivemos... A gente chegou a um ponto da nossa vida que a gente deram esse punhadinho de liberdade e autonomia na nossa mão. E vocês souberam aproveitar isso. E que a gente pôde começar a moldar um pouco mais. E é aí que a rotina, o ordinário, vira muito extraordinário. Eu não fui para a Tailândia em busca de grandes emoções. Não, eu só fui para a Tailândia em busca de dormir bem, comer bem, levar minha filha para a escola. Mas você tá falando, eu fico pensando, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. Né? A gente sempre olha a realidade do outro e acha que é melhor. Provavelmente, em alguns momentos, você estava lá na China falando, é muito mais fácil se eu estivesse no Brasil. Aí a gente chega aqui, não. Não. Uau, então fale. Então você realmente fez uma escolha que funcionou muito bem. Muito. Eu não, principalmente o Brasil, por estar passando por todo momento que está passando, todo o caos político, econômico, social. Você está num país que você não tem violência nenhuma, que você vai usar a roupa que você quiser, que você vai sair a hora que você quiser. Ainda falam da China comunista, vigilância. Eu nunca me senti tão livre na minha vida nos anos que eu vivi na China. Nunca em nenhum outro lugar. Esse episódio está falando sobre liberdade. É verdade. Isso é elaborar as ideias, né? A gente acha que a gente sabe, e quando a gente começa a desenvolver as ideias e destrinchar e colocar nome nas caixinhas, a gente consegue elaborar o que realmente a gente... A gente pensou muito do extraordinário, da rotina do ordinário, e a gente está falando de liberdade. Esse episódio é sobre liberdade. É isso. E eu me sinto muito livre. Muito, muito livre. Eu tô ainda entendendo isso, né? Essa liberdade que você encontrou mesmo de ser quem você é, independente do lugar que você esteja. A liberdade de criar filha longe, a liberdade de morar longe, a liberdade de ter um casamento muito feliz e à distância, perceber o quanto isso funciona e funciona muito bem, sabe? Liberdade financeira. Mas isso é se conhecer também, né? Você pertencer, você saber aonde você cabe, aonde você pertence. Você não está ali para preencher o espaço de alguém, e sim para preencher o seu espaço. Acho que é interessante também que a família inteira esteja em conjunto, né? Vivendo essa liberdade junto para que seja bom para todo mundo. Sim. Né? Sim. É sobre liberdade. É sobre liberdade, então. Eu tô pensando mesmo sobre isso. E até no ordinário, até no clichê, até no que a gente está acostumado. Você poderia fazer tudo que você faz hoje no Brasil, talvez. Talvez a sua busca tenha sido sempre na liberdade. Talvez você buscasse uma liberdade aqui também. Sim. E a sua felicidade esteja nisso. Se sentir livre. Sim. Dentro de caixinhas, talvez não seja. Não sei se eu me sentiria tão livre no Brasil pelo fato do meu marido poder ter o emprego que ele sempre sonhou, da gente ter uma condição financeira que um piloto ou uma comissária não teria aqui, da gente não ter... Mas eu falo isso como se você for... Para você encontrar quem você é, a sua busca é por isso. Esse é o seu caminho. Pode ser, isso. Esse é o seu caminho. Sim. Esse é o seu molde, né? Uma coisa que eu amo na minha vida e eu trabalho muito é para sempre ter escolhas. Eu amo ter opções. Ter opções.
O fato Isso é bom, né? Porque o fato da gente ter ido para a China foi porque a gente sentiu que a gente estava sem opção. Por mais que o Rodrigo estava com emprego aqui, ele virou e falou, não aguento mais. Eu já quebrei com 5 empresas aéreas. Eu não aguento mais viver isso. E se ele tivesse ido para a empresa que ele já estava certo para ir, ele já estaria desempregado de novo, porque essa empresa fechou. É o que a gente imagina, né? Estaria Aquele emprego ele teria perdido, ele poderia ter tido outro. Mas e você não viver esse cenário, você conseguir sair um pouco desse caos que a gente está vivendo aqui e você experimentar uma vida de tranquilidade, de abundância, não viver no medo. Medo do desemprego, medo da violência, medo da educação. Você acha que vocês dois juntos, quando alinharam expectativas, também destravaram alguma coisa de bloqueio, assim, nas decisões de vocês? A gente não teve tempo para isso. Vai com medo e vai mesmo. Hoje, olhando para trás, eu posso, e depois de muitos anos de terapia, eu posso entender como isso tudo aconteceu e onde a minha cabeça está hoje. Mas em 2014, quando meu marido começou a aplicar para a China e fechou o contrato com a China e foi para lá, era assim, tô indo algemada. Você? Eu tô indo algemada. Ah, que bom. Entendeu? Eu gosto. Então vamos lá, vamos botar um drama nisso aí. Não, estou muito feliz. Sequestrada, Rodrigo botou o capuz preto, a algema, falou vai. Sabe? Óbvio que não foi assim. Houve um acordo. E o mais importante do que isso, estarmos há 12 anos nisso, honrando os acordos feitos. Do que como é que iria funcionar a nossa dinâmica como casal, a nossa dinâmica dentro de casa, a nossa dinâmica com a Amelie, com a nossa filha, quem vai ficar responsável Até porque Rodrigo não é casado com a mesma Dominique, que a Dominique não é casada com o mesmo Rodrigo. Vocês são pessoas completamente diferentes. Surreal. É a cobrinha que vai mudando de pele, assim, e eu fui largando pedaços, pelezinhas por aí, eu não sou mais a mesma pessoa. Então, talvez se relacionar seja justamente refazer esses acordos, alinhar expectativas, revisar as rotas, né? Recalcular as rotas e estar sempre se apaixonando pelas versões novas da pessoa, né? Exatamente. E sua nova própria versão. E ter certeza de quem você é. Sim, é saber que você tá mudando, eu busco muito isso. Eu saber que eu mudei o que eu tô mudando, mas o que eu tô fazendo agora, eu tô fazendo com muita verdade, eu tô fazendo com muita intenção. Minha fase nova, né, aquilo que eu falei, eu sinto que eu recebi um chamado, parece que eu tive um despertar. Na Tailândia parece que eu tô vivendo um despertar, assim. E foi tão engraçado, porque assim que eu mudei, eu odiei. Odiou, eu lembro. Fiquei muito mal. Aí é adaptação. Porque eu saí, impressionante a impressão que eu tinha que eu tava vivendo no futuro e eu mudei pra Tailândia e fui morar no passado. Porque na Tailândia é rural, é roots, sabe? É muito engraçado. Eu comprava tudo online, eu comprava tudo pelo telefone, eu fazia tudo. Agora não, agora todo dia eu vou no mercadinho. Olha que interessante, você falou assim, ó, eu tô observando a sua expressão, né? Você falou, eu comprava tudo rápido e tal, e agora não, abriu um sorriso. Eu desacelerei. Eu precisava muito disso. Isso poderia ter sido interpretado de outra forma. Não era tudo moderno, agora não. Agora é tudo roots. É uma droga. Então é a forma como você se encontrou. Sim. Talvez você precisasse desacelerar. Muito. E o budismo, como é que é? A gente nem combinou de falar disso, mas eu quero saber. A meditação. Rodrigo é muito mais ligado na meditação do que o Rodrigo faz meditações de 12 horas, meditando sozinho no meio da mata. A gente mora perto de uma estátua de Buda, de mármore gigante. Toda vez que ele vai pra Phuket, ele vai subindo aquele Buda, igual um peregrino. Ele ama isso, ele é muito mais ligado. Mas você está num ambiente budista, naquela atmosfera, com aquela cultura, aquilo te mexe, te envolve. Você é absorvido por aquilo, por um jeito que você não sabe explicar. Eu não consigo explicar. Todo dia, quando eu vou levar e buscar a Amelie na escola, eu passo por dentro de um templo.
andando E aí a tem os 5 mantras, por tem hora. tudo isso? Monges andando na rua, que você bate na sua casa, você tem que dar a oferenda pro monge, você dá comida, você dá dinheiro, sabe? A minha vizinha, vou com a minha vizinha aos templos, ela vai a 2 templos. Que é completamente diferente da sua versão Da Dominique. Da Dominique niteroense antes de se mudar. Que é completamente diferente da versão da Dominique chinesa, que consumista, que amou viver esse ambiente chinês, dessa abundância, desse consumo, dessas coisas novas, dessas marcas novas, dessas comidas novas. Eu abri um negócio, eu trabalhei, eu fechei um negócio, eu vivi uma pandemia. Parece que eu tô vivendo uma vida de aposentada, sabe? E é um privilégio. E é aquilo que eu falo, eu sou muito grata e eu sei totalmente do privilégio que eu vivo. E vocês pretendem ficar na Tailândia mesmo ou ainda mudar um pouco? Rodrigo quer tatuar a Tailândia nas costas, pediu a cidadania e morar lá para sempre. Só que muita coisa depende, né? O trabalho de Rodrigo é um trabalho por contrato, não é um trabalho de carreira. A gente tem uma filha que estuda numa escola internacional que provavelmente vai fazer, se quiser fazer faculdade ou fizer faculdade, vai ter que fazer em outro país. E aí eu tô assim, deixa a vida me levar, vida leva. Não tá, deixa a vida me levar. Sabe o que eu percebo? Vocês analisam sempre as opções. Porque você gosta de ter opções. Sempre. É aquilo. Vamos sonhar, mas a gente vai sonhar depois que a gente ticar alguns itens no nosso checklist. Então, se isso aqui tiver certo e a gente estiver de acordo com tudo isso, nunca vai ter um item pra gente que um vai concordar e outro vai discordar. Isso já é um não. Então, um quer ir pra Tailândia, outro não quer? Não existe. Os dois têm que ir. Um quer ir pra China, outro não quer? Não. Os dois têm que ir. Um quer fazer isso com a educação da Meli, o outro não quer. É um não. Então, a gente sempre vai estar com as grandes decisões e as questões de maior responsabilidade, mais adultas. Uhum. A gente vai ter aquilo e a gente vai ter que estar de acordo. E isso pesa principalmente, e é aquilo que a gente falou do clichê, né? Da mulher que vai acompanhar o marido pro mundo para ser a dona de casa, né? Sempre me perguntam isso, você gosta? Você gosta de não trabalhar? Você não sente falta de não? Não sinto. Eu não sinto que eu não trabalho. Isso é muita coragem, você Eu não falar sinto isso. que o dinheiro, o patrimônio, o espólio não seja meu. Eu sei que sem a minha presença ali, o Rodrigo não tinha chegado onde ele chegou. Com certeza. Ele cresceu muito na carreira dele depois que ele foi pra China. Ele não teria alcançado aquilo sem a gente estar totalmente alinhado nas nossas vontades e nas nossas metas, sabe? É porque vocês são um time. Total. Um time. Então, a importância, assim, da mulher que vai... Eu falo muito isso Eu vi, nesses 12 anos morando fora, e eu conheci muitos pilotos, né? Muitos pilotos foram voar na China, principalmente depois que Varig quebrou, grandes empresas pelo mundo foram quebrando. Conheci muito. Vi situações horríveis de mulheres que largaram tudo e foram atrás do marido. Sabe o que me veio assim? É porque você sabe quem você é e você falou da dona de casa e tal. Se esse formato atende para o casal, essa é a sua potência. E a mulher tem que ser o que ela quer ser. Aham. É exatamente isso, e não o que é imposto. Então, assim, ter que ir atrás do marido, ou ter que não ir. Isso, eu acho que esse é o ponto. É a gente entender que a gente tem que tomar as decisões pelo que a gente é. Né? E tá tudo bem se você quer ir sem um ofício profissional. Aham. Né? E tá tudo bem. Sem uma remuneração. Sem uma remuneração, por isso, direta, né? Uma remuneração direta pelo que você faz. O grande ponto é a gente decidir quem a gente quer ser. Porque esse é o preconceito. Quando alguém pergunta, mas você não se incomoda de ser uma dona de casa? Isso é um preconceito, né? O que é se incomodar de ser uma dona de casa? Porque o serviço de casa precisa ser feito. Você precisa saber se você quer fazer ou se você não quer fazer. Exatamente. Né? Eu tô aqui, eu vou pensando conforme a gente vai falando, a gente combinou de falar algumas coisas, mas é muito bom a gente conversar e fazer um desdobramento. Primeiro que a gente tinha uma expectativa de fazer algo bem despojado e a gente conseguiu fazer algo mais profundo, eu imagino. Eu descobri agora uma liberdade, que talvez isso seja
qual é a palavra? Seu propósito, talvez, a Dominique, é uma mulher livre. E a sua liberdade você encontrou junto dos seus. Sim. Do seu marido e da sua filha. Mas essa liberdade é onde você pertence. Sim. Eu acho que, às vezes eu falo assim, eu tive muita sorte de achar um cara, não é sorte. É autoconhecimento e saber quem é você. Você vai atrair, que você acredito muito nisso, e principalmente, eu sempre busquei estar muito blindada financeiramente, sabe? Não é acordos podem ser quebrados, acordos de boca, né? Uma mulher que vai seguir, é um conselho que eu sempre dou, a mulher que vai seguir o marido, vai viver esse sonho, seja no Brasil ou no mundo, você se blindar financeiramente. Acordo pós-nupcial, uma holding, uma PIC, você ter sua autonomia financeira dentro daquele relacionamento, por mais que você não seja aquela que esteja exercendo a atividade laboral remunerada. Você ser dona daquele patrimônio, daquele espólio, daquele dinheiro, você entender sobre a sucessão familiar do dinheiro, do seu dinheiro e do dinheiro do seu marido, e você viver bem com isso. Eu acho que é por isso que eu vivo muito bem, porque você, mulher, eu, mulher, a gente é o lado mais fraco da corrente, sempre. Principalmente depois que você sai do Brasil e você não tá mais debaixo do guarda-chuva jurídico brasileiro para poder ir atrás dos seus direitos. O marido voando, ganhando, trabalhando fora do Brasil. Você faz o quê? Então, eu acho que foi uma das coisas mais importantes que eu e Rodrigo ajustamos antes de sairmos daqui, e que está sendo honrado desde então, e que foi o que me trouxe essa tranquilidade, liberdade para eu entrar no meu casulo e sair voando borboletinho por aí. É o autoconhecimento. É o autoconhecimento. A gente falou aqui, a gente está falando a gente já está indo para o final. A gente falou aqui sobre transformações, mas as transformações muito bem direcionadas para onde você quer ir. Certamente no caminho tiveram alguns momentos que você não sabia muito para onde ir, e aí você precisa se reconectar, olhar para dentro. Muitas crises. Meu jargão, a consciência é a potência da alma. Vou repetir aqui, porque o tempo inteiro você cita posicionamentos com muita consciência de quem você é, do que você quer, do que você quer para você e para sua relação, né? E eu acho que tem um extraordinário aí, tá? Tem muito. Vou responder a pergunta que eu fiz no início, que eu falei. O extraordinário existe ou a vida é sempre ordinária? A vida é sempre ordinária. E extraordinária, isso é incrível. E é a gente que procura, e a gente tem que achar o extraordinário no ordinário. É isso. É você saborear a sua rotina e o seu cotidiano. Não é você pensar que a sua felicidade é a sua próxima viagem, é a sua próxima compra, é o seu apartamento que você comprou que só vai ficar pronto daqui a 2 anos e você vai viver 2 anos nesse limbo. Eu vejo muitas pessoas vivendo assim. Eu espero de coração que quem esteja assistindo esse episódio, a gente tenha ajudado a pessoa a sentar e pensar sobre a sua própria vida. Como você fosse contando para ajudar, porque a gente está aqui para isso, né? Qual é o propósito? É a gente fazer com que as pessoas evoluam e se transformem. Então, eu espero que o seu exemplo tenha servido para ajudar as pessoas a se autoconhecerem, para sentir a sua liberdade. Esse episódio, o que a gente espera é que as pessoas busquem a sua liberdade. Sim. É isso. Fechamos. Meu bem. Obrigada. Obrigada.